Olá, amigos. Estamos novamente aqui com mais um vídeo postado em nosso canal. Desejar meu agradecimento a todos vocês por estarem conosco nessa caminhada, aqui no YouTube, também em outras redes sociais, mas nós damos preferência a falarmos com vocês aqui através do YouTube, nesse nosso canal denominado TNT Tratamentos Naturais Terra. Desde já fica o meu convite para você, se ainda não é inscrito em nosso canal, que venha fazer parte desse grupo de amigos que tem o mesmo interesse, que é de caminharmos juntos, uns apoiando os outros, né? E assim fica bem mais fácil essa caminhada. Muito bem, então deixe o seu like, né? Deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você gostar, se você discordar também, fique bem à vontade. Coloque nos comentários o seu comentário. Diga de que cidade você é, para que nós possamos estarmos mais próximos, né? Mesmo que seja na questão espiritual, né? Mas se não estivermos próximos na questão física, né? Mas com certeza em espírito estaremos juntos, reunidos e congraçados num só sentimento, que é de evoluirmos, que é de procurarmos cada vez mais essa busca interessantíssima, né? Que é de estarmos cada vez mais aptos nessa caminhada a estendermos a mão, a recebermos uma mão estendida também, uma mão amiga, um ombro amigo, enfim, tudo aquilo que é necessário para que nós continuemos essa nossa caminhada, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui, mergulhados no corpo físico, é de continuarmos caminhando em busca de resultados, em busca de conhecimentos daquilo que é necessário para nós firmarmos cada vez mais o nosso passo neste caminho. Muito bem, meus queridos, conforme nós comentamos anteriormente, nós vamos aprofundar os assuntos já contidos aqui no nosso canal, nos vídeos anteriores, né? Naqueles vídeos que já foram publicados aqui no canal. E então eu sugiro que, com relação ao vídeo de hoje, você vá retornar àquele vídeo que nós falamos a importância da fé ao longo das eras. Este, então, é um assunto um pouquinho mais aprofundado com relação àquele vídeo que nós postamos há algum tempo já aqui neste canal, que é, conforme referimos, a importância da fé ao longo das eras. Então hoje nós vamos entrar um pouquinho mais profundo, falar mais especificamente então agora sobre a fé, num fato concreto que nos trouxe os livros sagrados, a Bíblia Sagrada nos trouxe um conhecimento bastante profundo a respeito da fé. Então hoje nós vamos não falar só da importância, nós vamos falar como exercitar esta fé, né? Como praticar o exercício da fé como uma convicção íntima. No dicionário diz assim: fé, convicção íntima na existência de um fato. Então nós vamos conversar sobre um fato onde nós estamos trabalhando a nossa fé, onde nós estamos sendo ensinados de como devemos ter a fundamentação dessa nossa fé. Qual é a base, qual é o princípio que nós devemos dar, um norte para essa nossa fé, para que ela seja eficaz. Para que definitivamente nós consigamos, como diz mais adiante ali, nós vamos falar sobre isso, daquela montanha, seja ela qual for, que estiver obstaculando o teu andar, o teu caminhar, ou até inclusive o teu olhar para um Cristo que andava por sobre as águas e ensinava o Pedro, né? Enquanto o Pedro mantinha os olhos, também é outro vídeo que nós temos aqui, enquanto o Pedro mantinha os olhos fitos em Jesus, ele andava por sobre as águas. Pois esse é o nosso objetivo, aumentarmos o conhecimento com relação à nossa fé para andarmos sobre os mares dessa vida. Inclusive é no dia de São Pedro, né, que eu fiz este vídeo em homenagem à nossa cidade aqui, que é o Principado de São Pedro do Butiá. Então, muito bem. Meus queridos, então nós verificamos que fé é a convicção íntima na existência de um fato. No vídeo de hoje, nós vamos verificar que Jesus exortava os seus discípulos que não tinha fé suficiente, nem tampouco a autoridade espiritual para resolver uma questão com o menino que estava possuído, estava sob a influência de hostes demoníacas, e eles não tinham a fé suficientemente abalizada para com que viesse a resolver aquela questão, para com que eles viessem então a retirar daquele menino aquele espírito, né? Aquela situação que aquele menino estava sendo atribulado, né? Vamos ler aqui o que diz em Mateus 17 e 20, diz assim:
E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e haverá de passar, e nada vos será impossível. Veja que coisa interessante, os detalhes desta colocação de Jesus. A sabedoria com que Jesus instruía os seus discípulos e, consequentemente, a nós hoje, para que nós entendêssemos que nos detalhes está ensinamentos importantíssimos que nós vamos daí, então, fundamentar, que nós vamos abalizar a nossa fé por esses princípios, por esta base tão importante que é fé como um grão de mostarda. Veja bem que Jesus diz fé como um grão de mostarda. Ele não está falando aqui em tamanho, embora nós sabemos que a menor das sementes que existe é a semente do grão de mostarda. Mas ele estava dizendo assim, na tradução da palavra grega, do como ali, mesmo que, à medida que, se a vossa fé for à medida que um grão de mostarda, diriam para esse monte, sai daqui para lá. Veja que coisa interessante. Nós verificamos então que o grão de mostarda é a melhor semente entre todas as sementes. Porém, ela tem qualidades especiais, como nós vamos ver a seguir. Que mesmo se ela for queimada ou pisada, ela não se quebra, ela não se destrói. Veja que coisa importante aí. A sua fé deve ser como um grão de mostarda, que mesmo se você passar pelo fogo, como diz Isaías, né? Mesmo que você for testado pelo fogo, mesmo que você for pisado pelos homens, a sua fé vai continuar inabalável, porque ela é uma fé para aquele que diz que nada é impossível. Veja que coisa interessante. A nossa fé precisa então também ser resistente. Como nós vemos, ela não pode ser, ela resiste ao fogo, ela resiste ao pisoteio e tantas outras coisas. Assim deve ser a nossa fé. Resistente, forte, eficaz. Também nós diz que o grão de mostarda, quando plantado, ele cresce rapidamente e se transforma numa grande árvore. A nossa fé deve ser plantada como uma grande árvore, que cresce em conhecimento, que cresce em solidificação naquilo que você crê, naquilo que você percebe que está ao seu domínio, que está no seu comando. Verificamos que os discípulos não tinham essa fé como um grão de mostarda e não tinham como lidar com aquela situação em função de, espiritualmente falando, a fé deles ainda não ser tão abalizada assim. Não tinha a resistência, não tinha a capacidade de resistir à situação em que eles estavam vivendo e, portanto, a fé deles ainda não era não era a medida de um grão de mostarda com toda essa capacidade de resistência e de condição de resolver aquela situação. Sabemos também outro fato interessantíssimo, que o grão de mostarda, a semente da mostarda, é a única semente no mundo que não pode se transformar em híbrida. Veja que coisa interessante isso. Veja como Jesus veio trazer um ensinamento tão profundo. É a única semente no mundo que não pode ser híbrida, não pode ser manipulada geneticamente. Ela é única e é indissolúvel. Ou seja, ela é sem mistura. Veja a importância da sua fé. Ela tem que ser sem mistura. Ela tem que ser única. Não pode ser híbrida. Fé nisso, fé naquilo, fé naquele outro, não. Fé num Deus único e verdadeiro, que criou todas as coisas e que dotou de você da capacidade de realizar, inclusive, aquilo que é dito impossível. Então verificamos que nada nos será impossível quando essa fé for como um grão de mostarda. Veja que coisa interessantíssima aquilo que nós estamos verificando através dessa passagem que Cristo ensinava aos seus discípulos e vem trazer para nós nos dias de hoje, no nosso contexto atual, o entendimento, como nós vimos lá a importância da fé ao longo das eras, raciocinado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos dá essa abertura, ele nos dá essa possibilidade de atingir então esse conhecimento tal que nós vamos ter uma fé resistente, indissolúvel, sem condições de haver mistura, pura, portanto, pequena, mas grande em qualidade, e que vai fazer com que nós diremos para os montes, saia daqui e vai para lá.
Esses montes, como nós já vimos também em vídeos anteriores, podem ser vários tipos de montes. Montanha de orgulho, que nos obstacula de falarmos com Deus. Monte de ignorância e de tantas outras coisas, como nós vimos lá no patriarca Abraão, que é o patriarca dos hebreus, é o patriarca, vamos dizer assim, do povo cristão, judeu, né, na época. Ele precisou, depois de tanto orgulho que ele tinha daquele filho que ele recebeu, o Isaac, né, que era a promessa de Deus, ele disse, bom, agora a minha semente vai se multiplicar, o meu patriarcado, o meu nome vai ao longo das eras. E ele criou uma montanha ali, de orgulho. Começou a se achar autossuficiente. E o que Deus o fez? Me apresenta o teu filho em sacrifício. Ele foi testado em sua fé. Mas a fé dele tinha qualidade. A fé dele era fundamentada no impossível haveria de acontecer. E quando chegou naquele momento em que ele ia imolar seu filho, aí ele foi, com certeza, compreendeu e foi parado naquele ato, que seria um ato terrível até, mas como na época a fé era um tanto quanto primitiva, né? Mesmo assim ele houve a vitória através da demonstração de fé, que com certeza do Abraão já era como um grão de mostarda. Ele sabia que o impossível aconteceria, mesmo que ele imolasse o seu filho, Deus haveria de permitir que aquele filho voltasse. Ou seja, ele foi obrigado a subir aquele monte, né? Aquele monte denominado Moriá, que era um monte de orgulho que ele tinha criado perante Deus, entre ele e Deus, em função de, este é meu filho, é meu, aqui, agora só vai. Pois é, ele foi lá naquele monte, e aí com certeza ele entendeu, este monte sai daqui para lá. Céu de sua frente aquele monte de orgulho que ele criou, em função do Isaac filho, né? E agora então ele estava novamente em contato diretamente com Deus. Que você consiga, que você possa, e você pode, a cada dia que passa, falar para esses montes de todo tipo de composição que possa ter existido, que você possa ter plasmado para você durante esta vida, que você possa então dizer para esses montes, com esta fé inabalável num Deus vivo, do Deus do impossível, que vai estar contigo e você vai como com a fé como um grão de mostarda, então, indestrutível, esta fé, no Deus Todo-Poderoso, e você vai dizer para o monte e sair daqui para lá. Eu gostaria de concluir trazendo uma pequena poesiazinha que eu fiz, fica como uma homenagem a vocês, que diz assim, a fé como um equilíbrio delicado, a fé quando bem aplicada, possui uma característica estranha, como o equilíbrio delicado do orvalho em uma teia de aranha. É capaz de incrível façanha, conduzindo força tamanha, capaz de remover até uma montanha. Eu vou repetir porque eu meio me perdi no começo ali. A fé, quando bem aplicada, possui uma característica estranha, como o equilíbrio delicado do orvalho em uma teia de aranha. É capaz de incrível façanha, conduzindo força tamanha, capaz de remover até uma montanha. Meu muito obrigado a você em mais um videozinho que nós fizemos aqui, que você nos ajude, para que nós possamos, o quanto antes, chegarmos a 1000 inscritos. A partir de então, nós vamos ter lives, que são vídeos ao vivo, onde nós vamos poder interagir. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Eu vou repetir, é como se fosse um pagamento pelas pesquisas e pela intenção que nós estamos tendo aqui. Não custa nada você clicar no joinha ali e nos dar essa oportunidade do YouTube reconhecer a relevância do assunto aqui tratado e levar a mais pessoas, que eu tenho certeza absoluta que vai ser de grande valia para os nossos irmãos de caminhada, que junto com nós estarão caminhando lado a lado, ombro a ombro, até chegarmos à Terra Prometida. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.